Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Nós leremos do 16 até o 31. Atos 17, de 16 a 31. Esta é a segunda parte da mensagem intitulada O Evangelho no Tribunal da Razão. O Evangelho no Tribunal da Razão. Nós iniciamos falando especialmente da passagem de Paulo e Silas e Timóteo e Lucas por Tessalônica e Bereia, lembrando que eles estão na Macedônia. O Evangelho está se espalhando pela Europa e tendo pregado ali em Tessalônica e Bereia com grandes frutos, com grande número de conversões. Paulo, perseguido pelos judeus que de cidade em cidade procuravam instigar as multidões contra ele, ele vai para Atenas, onde fica esperando Silas e Timóteo. E esse trecho trata do que Paulo fez ali, o que ele viu, como ele reagiu ao que viu e como ele prega o Evangelho aos atenienses. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Meus irmãos, eu quero começar relembrando algumas verdades que nós aprendemos quando expomos o texto de Atos 17, especialmente começando a partir do verso 1, onde Paulo avança pela Europa junto com uma equipe missionária, pregando o Evangelho de Cristo, depois de ter estado ali em Filipos. Eu quero relembrar algumas
alguns princípios que eu trouxe naquela ocasião, pois esta é a continuação da mensagem. Nós falamos na ocasião que o Evangelho de Cristo precisa ser não só o assunto e o tema da nossa profissão pública de fé, mas ele precisa moldar a nossa cosmovisão, ou seja, o nosso coração tem que estar totalmente comprometido com o Evangelho, de tal maneira que toda a nossa vida seja regida pela palavra de Deus. Se o Evangelho não molda a nossa mentalidade como um todo, nós acabaremos por negociá-lo, acrescentando a ele filosofias da moda e técnicas humanistas de abordagem, por não crermos nele de fato. Essa atitude desconsidera a suficiência das Escrituras e a centralidade de Cristo para a salvação, e assim nós perdemos a nossa mensagem. Por outro lado, nossa pregação deve ser sensível ao contexto cultural em que nós atuamos ao testemunhar o Evangelho. De um lado, nós não negociamos a essência do Evangelho, nós não o adocicamos para atrair os ouvintes, nós não o diluímos para distrair aqueles que o ouvem. Por outro lado, nós temos que ser sensíveis ao contexto e à compreensão daqueles que ouvem. Acima de tudo, no entanto, nós vimos que jamais devemos negociar a nossa fidelidade a Cristo e a sua palavra. Quando nós somos fiéis, é até possível que percamos nosso público, eu falei isto da outra vez, mas isto só será problema se nós o fizermos por falta de clareza e não por fidelidade ao nosso Senhor. E conforme nós vimos na mensagem anterior, nós temos em nosso texto um retrato da natureza da proclamação do Evangelho, no qual Paulo não negocia o que é essencial, ao mesmo tempo em que ele adequa os métodos de pregação e aplicação da mensagem a diferentes contextos. Em Atenas, nós o veremos discursando não só na sinagoga, mas também em praça pública e no Areópago, campos distintos, com públicos distintos, cada um com sua peculiaridade. Nós já ouvimos lá em Tessalônica e em Bereia, e ali podemos aprender algumas verdades preciosas, e eu quero relembrá-las. Primeiro, ao observarmos Paulo no capítulo 17, verso 1 e verso 2, sendo descrito por Lucas como alguém que está arrazoando com os judeus e gentios piedosos nessas duas cidades, acerca das Escrituras, ali nós aprendemos que a proclamação do genuíno Evangelho é bíblica em seus fundamentos. Paulo, a partir das Escrituras, arrazoa com ele. E aqui é interessante, eu não falei isso na mensagem anterior, mas essa palavra arrazoar, ela deu origem à nossa palavra diálogo. E ela era usada para descrever o chamado método socrático de perguntas e respostas. Paulo trata do texto fazendo perguntas aos judeus e, por meio de perguntas e respostas, ele vai arrazoando nas Escrituras. Mas as Escrituras são o fundamento, lembrando que na sinagoga se estudavam as Escrituras. Portanto, a proclamação do genuíno Evangelho é bíblica em seus fundamentos. Nós vimos também que Paulo não expõe as Escrituras, no entanto, para extrair lições de moral, mas para expor e demonstrar como a morte e a ressurreição do Messias era necessária, e, portanto, como Jesus cumpriu as Escrituras, sendo ele o Cristo que haveria de vir. No verso 3 diz que Paulo pregava, arrazoava acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ou seja, ele demonstra nas Escrituras que o Messias que haveria de vir precisava padecer, precisava sofrer, precisava morrer e ressurgir dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, este é o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. E nisso, então, nós aprendemos que também a proclamação do genuíno evangélico, do genuíno evangelho, é cristocêntrica em seu conteúdo. Ela é bíblica em seus fundamentos e ela é cristocêntrica em seu conteúdo. Nós vimos, então, que aqui já em Atenas, no capítulo 17, nós chegamos a introduzir esse contexto, esse cenário de Atenas, acerca do qual lemos. Nós vemos que, além de judeus e gentios piedosos na sinagoga, o testemunho de Cristo, por meio de Paulo, chegará até gentios comuns e também aos intelectuais
na praça e no Areópago. Leiamos de novo o verso 16 e o verso 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Já trataremos dessa revolta de Paulo. Mas o ponto é o verso 17. Por isso, dissertava na sinagoga. É interessante que é diferente o verbo. Aqui em Bereia, em Tessalônica, ele arrazoava. Aqui ele dissertava, ele discursava na sinagoga. E entre os judeus e gentios piedosos. Mas não só na sinagoga, observe, ao contrário de Bereia e Tessalônica, ele também discursava na praça. E todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, além de judeus e gentios piedosos, Paulo também vai testemunhar de Cristo na praça ao povo comum. Mas ele vai ser levado para o Areópago, que é um lugar onde as pessoas discursavam e ensinavam suas filosofias. Veja que ele encontra dois grupos de filósofos, já falaremos deles, epicureus e históricos, no verso 18, que contendiam com ele, ou seja, rebatiam o que ele falava, e diziam o que esse tagarela quer dizer, e então eles o tomam consigo, no verso 19, e o levam ao Areópago. Também nós vamos relembrar em que consistiu o Areópago. Mas, já naquela ocasião da mensagem anterior, nós apontamos aqui uma quarta verdade. Paulo está pregando a contextos diferentes e ele vai usar métodos de aplicação diferentes para ensinar as mesmas verdades. Eu apenas mencionei isso, que seria a quarta verdade que nós aprendemos na semana anterior. Que a proclamação do genuíno evangelho é adaptável aos diversos contextos culturais. A proclamação do genuíno evangelho no genuíno evangelho é bíblica em seus fundamentos, é cristocêntrica em seu conteúdo. Eu esqueci de mencionar, na verdade, sem querer deletou aqui. Em terceiro lugar, ela é confrontadora em sua abordagem, porque a pregação do evangelho confronta os homens, é por isso que gerou certa confusão em Tessalônica e em Bereia. E, em quarto lugar, ela é adaptável aos diversos contextos culturais. Por quê? Porque o evangelho é transcultural. O evangelho não é branco, europeu, machista, taxista e qualquer outra coisaísta. Não. O evangelho é transcultural. Para começar, ele nem nasceu na Europa, agora que ele chegou na Europa, depois de ter saído de Jerusalém, ido para Samaria, descido para a Etiópia, na África, um negão levou o evangelho lá para a Etiópia, avançado para a Ásia Menor, só então o evangelho chega na Europa. Mas ele é transcultural, porque Cristo veio para salvar gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. E ele é para ser proclamado em todas as nações. E nesse contexto, então, nós vimos aqui que nós chegamos ao ponto onde o evangelho é colocado no tribunal da razão. E onde que ele é colocado no tribunal da razão? Na capital da razão, Atenas. Atenas era a grande capital da filosofia e da sabedoria. E é nesse ponto que nós vamos tratar aqui do evangelho no tribunal da razão. E como é que começa esta aventura de Paulo em pregar o evangelho no tribunal da razão? Começa com uma santa revolta. Essa é a primeira cena. Se vocês quiserem descrever o primeiro ponto da nossa exposição, como eu gosto de expor narrativas em cenas, nós temos aqui a cena de uma santa revolta. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. O espírito de Paulo se indignou, se revoltou. Ele ficou zangado, ele ficou irritado, ele ficou revoltado. Com que? Em face da idolatria dominante da cidade. Atenas era uma cidade de todos os deuses. Aliás, as cidades gregas, de um modo geral, eram cidades onde havia muitos templos de deuses, mas Atenas era a grande metrópole da idolatria. Atenas, lembremos-nos, destacava-se como centro do saber e da arte. E nós já falamos isso, mas eu quero repetir aqui algumas informações. Apesar de já se ter passado a Era de Ouro,
A cidade de Atenas ainda exibia, e até hoje, na verdade, uma exuberância no seu complexo arquitetônico. E ela detinha o status de lugar por excelência da sabedoria. Ironicamente, enquanto a cidade superava todas as outras em cegueira espiritual, entregue à idolatria sem precedentes. Veja, ela era o grande centro do saber, mas, ironicamente, ela superava as outras cidades em cegueira espiritual e ela era entregue a uma idolatria sem precedentes. Por isso que o que chama a atenção de Paulo, veja, a cidade da mais alta cultura, a capital da cultura grega, era também a capital da ignorância espiritual e da idolatria. É por isso que o que chama a atenção de Paulo em Atenas não é a sua beleza, ele não se encanta com a sua sofisticação, mas é uma revoltante idolatria, cuja influência se fazia sentir em toda parte, mais do que em Icônio e Listra, que nós vimos que tentaram sacrificar touros a Paulo e Barnabé, pensando que eles eram deuses por causa dos sinais que eles operavam. O nome da cidade, propriamente, era em honra a uma deusa, a deusa Atena. E o local onde levariam Paulo, o Areópago, tinha esse nome porque significava o Monte de Ares, ou o Monte de Marte, em latim, o deus da guerra. Isto nos leva a uma importante verdade, e eu quero reenfatizá-la, porque eu falei de passagem na outra mensagem. A intelectualidade avançada não livra o homem da idolatria. Ela apenas a torna mais sofisticada. Então, os grandes campos acadêmicos não são lugares onde as pessoas estão mais perto do conhecimento de Deus. São apenas lugares onde a idolatria humana recebe certa sofisticação, com raciocínios falazes, com raciocínios belos, com sofismas, que tornam essa idolatria racional. Isso é muito importante, queridos. A intelectualidade avançada não livra da idolatria, apenas a torna mais sofisticada. E nós temos aqui, quando Paulo começa a dissertar na sinagoga, especialmente na praça, ele vai ter que enfrentar duas grandes escolas filosóficas, que eram antagônicas entre si, que discordavam entre si. Os epicureus e os estoicos. Veja o verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Então, nós ainda vamos falar dessas duas escolas, mas o ponto que eu queria trazer é que Paulo não é seduzido pelo encanto daquela bela cidade, pelos seus monumentos e pela sua cultura e arte. Paulo se revolta com a idolatria reinante. E eu quero ressaltar de novo o que falei na mensagem anterior, com base nessa primeira cena. A igreja, meus irmãos, não pode se deixar encantar pelos monumentos, pelas belezas da cultura e arte humana. Eu não estou dizendo com isso que a igreja não deve admirar o belo, porque o belo é reflexo da imagem de Deus no homem, ele recebeu criatividade para isso. Mas a igreja não pode perder a capacidade de se indignar com aquilo que ofende a glória do seu Senhor. A igreja não deve aceitar como normalidade aquilo que a Escritura condena, só porque todo mundo está fazendo e só porque existe uma filosofia para justificar essas práticas abomináveis. Nós não podemos ceder ao politicamente correto. Não devemos tentar provar que não somos preconceituosos, que somos legais e descolados, mas nós somos ordenados a reprovar as obras vergonhosas das trevas. E nós não podemos nos esquecer disso. Em Efésios capítulo 5, Paulo nos ordena isso. Na verdade, o Senhor Deus, por meio de Paulo, nos ordena isso. Se você observar, a partir do capítulo 3, Paulo diz: mas a impudicícia, que é a palavra porneia, imoralidade, e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem sequer devem ser nomeadas essas coisas. Não tem que estar na boca de vocês.
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou imoral, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, não deixe ninguém tentar convencê-lo de que o certo é errado. Não deixe ninguém tentar convencê-lo de que o que eles fazem é correto. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Por quê? Porque outrora vocês eram trevas. Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Tenha um comportamento que seja próprio dos filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando, a palavra aqui significa provando, testando e aprovando, sempre o que é agradável ao Senhor. Só aprove aquilo que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Reprovem essas obras. Não se conformem. Não percam a capacidade de se indignar com a idolatria, com a imoralidade, com a avareza, com os pecados do mundo, com a pecaminosidade do mundo. Então, nós precisamos entender isso. Nós aprendemos nessa primeira cena que nós precisamos nos indignar. A indignação diante da corrupção do mundo, da idolatria, deve ser presente e constante em nossa vida. Porém, nós temos uma segunda cena. Dentro dessa primeira cena, uma atitude. Como é que Paulo resolve essa revolta? Como Paulo lida com essa indignação? Talvez você possa assentir com a cabeça até que é verdade, pastor. A gente fica indignado com o que a gente vê, com as coisas que estão acontecendo no nosso país, com a forma como a sociedade tem se degradado. Mas o que você faz com essa revolta? Não basta se revoltar. Você precisa expressar a sua revolta e a sua indignação de maneira piedosa. Então, o que é que Paulo fez com essa revolta no seu coração? Paulo praticou uma espécie de militância cristã. Essa é a segunda cena, eu quero nomeá-la assim, e eu quero usar aqui meio que ironicamente a palavra militância cristã. Aqui nós temos uma autêntica militância cristã. Você quer saber como devemos militar, como devemos praticar a militância para que o evangelho seja conhecido? Está aqui. O que Paulo fez? Ele ergueu piquetes? Não. Ele liderou e organizou passeatas? Não. Ele empreendeu algum tipo de arte performática ou de pantomima? Não. Paulo usou de métodos violentos, seja pelas palavras, seja pelas ações? Não. Ele simplesmente pregou o evangelho. Essa é a militância cristã. Então você pode participar de grupos, de conservadores, você pode guerrear contra o progressismo, mas se você não prega o evangelho, você não faz nada mais do que os ímpios. Porque a autêntica militância cristã, o que distingue a igreja de todos os outros grupos, é que ela prega o evangelho. Veja, por isso, verso 17, por causa da sua indignação, dissertava nas sinagogas entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E Paulo não batia a boca. Observe que no verso 18, os filósofos epicureus e estoicos é que contendiam com ele. Não foi ele que procurou a contenda, ele não procurou o bate-boca, ele não procurou o debate, ele simplesmente pregava o evangelho. Obviamente, agora ele precisa debater, porque os estoicos e epicureus se contrapõem a ele. Paulo sabia, como ele fala em 2 Coríntios 10, de 3 a 5,
que, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Pelo contrário, ele diz, as armas da nossa milícia, veja, militar, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez ou orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência, não do movimento conservador, não do conservadorismo moral, mas de Cristo. Nós precisamos ter isto em mente, queridos. Assim, enquanto aguardava a chegada de Silas e Timóteo a Atenas, Paulo aproveita a oportunidade e ele prega o evangelho na sinagoga, aos judeus e gregos piedosos, e ele prega aos demais cidadãos gregos na praça, e isso todos os dias. Essa é a militância cristã, ele prega o evangelho. Cuidado, crente. Tem muito crente confundido o evangelho com ideologia. O evangelho não é ideologia. Aos sábados ele dissertava aos judeus e gregos piedosos. Nos demais dias da semana ensinava na praça. Nós já vimos que a praça aqui é a ágora, não é? A ágora grega. A ágora grega era o mais importante espaço público urbano da Atenas clássica. Era uma espécie de centro comercial e de negócios. Lembremos-nos que era na ágora que se reuniam os filósofos, também os negociantes, mas também os filósofos. Eles ficavam sob os pórticos que eram ali construídos, que estavam na ágora, para ouvir palestras, para dar palestras, para promover debates públicos. E nas edificações circundantes da ágora, havia várias edificações imponentes ao redor daquela praça. Os magistrados nessas edificações, algumas delas, eles se reuniam com outros dignatários civis para ouvir os casos do tribunal de júri. O próprio Senado se reunia ali para discutir questões políticas. A ágora ou praça era um verdadeiro caldeirão cultural. Era o retrato daquela sociedade pagã, pluralizada, cercada de templos e de ídolos. E nesse contexto é que os filósofos estoicos e epicureus, com seus respectivos discípulos, debateram com Paulo, e certamente diante de uma plateia, como diz o narrador Lucas, que não cuidava se não ouvir as últimas novidades. Eles gostavam da última notícia, da última novidade, da última moda. Isso é muito comum, não é? Isso é muito comum. Aliás, me permitam, a fé reformada virou moda. Vocês perceberam? Tem muita gente atraída pela teologia reformada. Isso tem um lado bom. Podemos observar um certo despertamento de crentes que estão sendo mal alimentados em igrejas e seitas que pregam o evangelho ralo quando o pregam e estão procurando igrejas com doutrinas mais sólidas. Mas há muitos que procuram por causa da moda. É atraente. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque os atenienses eram assim. Eles queriam ouvir Paulo, porque eles não cuidavam, veja no verso 21, pois os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. A teologia reformada não é simplesmente uma novidade. Ela se propõe a resumir o que diz a palavra de Deus e o Evangelho acerca de Deus, de Cristo, do homem e de como nós podemos viver para a glória de Deus. Mas é isso que acontecia lá em Atenas. Então a preocupação não era a busca da verdade, mas era a busca de ideias novas e atraentes. Talvez que você esteja presente aqui se sinta atraído pelas doutrinas reformadas, mas eu quero fazer essa pergunta sincera, e eu me arrisco a perder parte do meu público. Você tem procurado porque você entendeu que a tradição reformada traz uma robusta doutrina acerca de Deus e de como você pode se relacionar mais profundamente com Cristo, ou você procura
por causa da sua curiosidade, porque é uma ideia nova e atraente que alguém contou para você. Cuidado. Que você possa procurar porque você deseja de fato relacionar-se de modo profundo com Cristo e ter uma vida centrada em Cristo. A preocupação não era com a busca da verdade. E por sua importância como espaço público, a Ágora esse era chamado o palco da democracia ateniense. O local por excelência da livre manifestação de opinião pública. Era bem adequado à cidadania cotidiana. Eu já observei que a Ágora era uma grande praça que era limitada a oeste por edifícios públicos e a leste por mercados e feiras livres, que era localizada em um dos mais baixos pontos de Atenas, de onde se podiam vislumbrar vários outros espaços importantes na constituição política da cidade. Na mensagem anterior eu os mencionei, não vou mencioná-los agora, apenas entre eles aquele que importa para nós, que era o Areópago, para onde Paulo vai ser levado, para falar sobre o que os seus ouvintes consideravam estranhos deuses. Observe aí. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Aqui há um certo desprezo pelo que Paulo está pregando. A palavra tagarela poderia ser traduzida, talvez hoje, para ser melhor entendido, como um catador de panos, de retalhos, ou um catador de peças. Havia pessoas que juntavam retalhos para vendê-los no mercado ou na feira, como hoje tem os catadores de latinha. Então ele está dizendo, ele catou alguma coisa aqui e ali e está tentando vender o seu peixe aqui para a gente. Ele é como um pássaro que fica comendo migalhas num canto e no outro. É mais ou menos esse o sentido da expressão tagarela. É mais do que alguém que está falando demais. É alguém que cata suas ideias de maneira espalhada, de maneira irracional, sem coesão. É isso que eles estão dizendo. E outros diziam, não, mas parece que ele prega estranhos deuses. Eles são politeístas, lembra? Por quê? Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Os povos pagãos, eles, no seu panteão, eles sempre tinham deuses que tinham mulheres, né? Você tem, por exemplo, no panteão cananeu ou cananita, Baal e Astarte, né? Você tem divindades masculinas e divindades femininas, como Osíris e Ísis no Egito. Então, havia vários deuses que tinham suas esposas na crença do paganismo. E Paulo estava pregando Jesus, então veja, a sua pregação ali era cristocêntrica, mas eles não tinham a base bíblica da sinagoga. Eles não eram judeus nem gentios estudiosos das Escrituras. Então, quem estava na praça lá nem conhecia as Escrituras. Mas fica muito claro aqui que Paulo está pregando a Jesus. Mas ele diz, por que estranhos deuses? Porque ele está pregando também sobre a ressurreição. Então ele está falando da morte e ressurreição de Jesus. Mas a palavra ressurreição, no grego, é a palavra anastasis, de onde vem a nossa palavra Anastácio ou Anastácia. E Anastasis é uma palavra feminina. E era comum que você, para uma palavra que sim significa ressurreição, pudesse estar denominando uma deusa. Então, na verdade, eles achavam que eles estavam pregando Jesus e a sua esposa, que era Anastasis, que na verdade é a ressurreição. É isso que eles estão entendendo. Então, é mais uma novidade, é mais um deus para o nosso, ou dois deuses para o nosso panteão, mas são dois deuses estranhos. Por que são estranhos? Porque os gregos, de um modo geral, não criam em ressurreição do corpo. Para eles, o corpo acabava aqui. O que importava era a alma racional, era o mundo imaterial. Mesmo os epicureus, que entendiam que a realidade era essencialmente material, diziam que a própria alma acabava quando você morria. Então, os gregos criam em reencarnação, mas jamais em ressurreição. A carne é ruim, a matéria é má. É assim que eles pensavam. Então, que Deus estranho é esse, Anastasis? Ela ressuscita os mortos? Ela ressuscita dos mortos?
O que ele quer dizer? O que quer dizer esse colhedor de retalhos? E aí, então, eles o levam, diz a Bíblia, que tomando-o consigo, é como se eles pegassem pela mão. Peraí, vem cá, cara, vem cá. Vamos ali para o centro da democracia ateniense, vamos lá para o Areópago, e nós vamos ouvir, porque nós queremos saber que nova doutrina é essa que você ensina, porque você está trazendo a nós coisas estranhas, nós queremos saber, ou seja, nós vamos te colocar no tribunal da razão, e nós vamos julgar se o que você está falando é verdadeiro ou não. É esse o ponto, por isso o Evangelho no tribunal da razão. Você lembra que Areópago significava a coluna de Ares ou de Marte. E em tempos anteriores à chegada de Paulo, os juízes até se reuniam ali para julgar causas e tinham jurisdição, podendo até trazer penas capitais, condenando réus até mesmo por quebra dos costumes religiosos estabelecidos. E nesse contexto, Paulo enfrenta o debate público, levando todo o peso das suas convicções e pregando o Evangelho de Cristo. Mas como Paulo prega, então eu vou trazer a terceira cena, que é pregando a Cristo na linguagem dos seus ouvintes. Pregando a Cristo na linguagem dos seus ouvintes. Paulo aqui não pode pegar o rolo das Escrituras, não pode pegar os pergaminhos, ele não está na sinagoga. E esses homens nem sequer conheciam as Escrituras. Certamente eles conheciam os escritos dos sábios e dos poetas. Eles certamente conheciam os filósofos pré-socráticos, eles deveriam conhecer Sócrates, eles deveriam conhecer os escritos de Aristóteles, de Platão, embora conhecesse os escritos de Sócrates por causa de Platão, porque não tem escrito de Sócrates, tem Platão citando Sócrates. Eles deveriam conhecer o poeta Epimênides, um cretense famoso que viveu por volta do século VI ou VII a.C. E eles conheciam também Zenão de Eleia, o fundador do estoicismo, que é mencionado aqui, filósofos estoicos, e Epicuro de Samos, o fundador do epicurismo. Por isso é citado aqui os epicureus. Mas eles não conheciam nada de Bíblia. O que Paulo vai fazer? Antes de nós entendermos o que Paulo vai fazer, para a gente entender como ele confronta o pensamento daqueles homens, nós precisamos lembrar ou entender um pouquinho, e de maneira bem até superficial, o que eram os filósofos estoicos e epicureus, afinal de contas. Os epicureus eram seguidores do epicurismo. Essa filosofia começou por volta do século IV, ali entre o século III, na verdade, com Epicuro de Samos. Epicuro, em linhas bem simples, ele argumentava, ele entendia e ensinava que o mundo era feito de átomos, mas ele não pensava em átomos no sentido que a gente pensa hoje, mas, na verdade, a ideia de elementos indivisíveis, e que o mundo era puramente material. Esse é o ponto principal. Para Epicuro, o mundo é puramente material. Ele não cria no mundo espiritual. E para os epicuristas, as pessoas precisavam ser libertadas dessa ideia dos deuses, de ideias como vida após a morte. Eles não criam em vida após a morte. E do próprio medo da morte. Para eles, o único valor que restava era a realidade física e a realidade do indivíduo. E o indivíduo precisava ser libertado do medo e buscar o que realmente dava prazer. Sim, nós vivemos num mundo com muitos dissabores. Por isso, Epicuro enfatizou que o contentamento e a nobreza poderiam produzir a vida mais agradável. Em suma, resumindo em alguns pontos, os epicureus, eles pregavam, primeiro, que o objetivo da vida é alcançar a felicidade suprema e a tranquilidade. Segundo, que a felicidade é alcançada pela busca do prazer moderado. Não é que eles eram por aquele prazer, vamos dizer, que chega à promiscuidade, mas o prazer moderado, pela ausência da dor. O homem tem que evitar a dor, procurar ter o máximo de prazer. Em terceiro lugar, eles diziam que é importante viver uma vida simples e autossuficiente, você deve bastar-se a si mesmo.
E quarto, eles valorizavam a amizade como fundamental para a felicidade. Por fim, eles diziam que a razão e a reflexão são essenciais para entender o mundo e tomar decisões. O epicurismo, em suma, era uma filosofia essencialmente materialista. Esse é o ponto. Eles eram essencialmente materialistas. E a filosofia, portanto, do hedonismo, na verdade, foi desenvolvida pelos epicureus. Eles desenvolveram a filosofia do hedonismo, que vem do grego hedonê, que significa a palavra prazer. A filosofia do hedonismo, como disse R.C. Sproul, define a verdade dessa forma: a verdade é encontrada na obtenção de prazeres e evitando-se a dor. A verdade é encontrada na obtenção de prazeres e evitando-se a dor. Em termos simples, o credo era: se é prazeroso, é bom. Esse é o ponto. Claro que havia formas grosseiras, né, de discípulos. O discípulo é sempre pior que o mestre. E alguns chegavam ao ponto de dizer que toda forma de prazer era bom. Não era assim que Epicuro pensava. Mas o ponto é que o prazer é o centro da busca do homem. Esse é o ponto. Fique com isto. Agora vamos ao estoicismo. O estoicismo foi fundado por Zenão, de Eleia, por volta do século III também. E ao contrário do epicurismo, o estoicismo ele afirmava que o universo físico ele era formado ou sustentado por uma força imaterial que eles chamavam de logos. É a mesma palavra usada por João, que é a palavra para razão. Para eles, o logos ele conectava o divino com o material. Então, eles criam numa força espiritual, mas essa força faz parte do mundo criado. Portanto, eles eram panteístas. Nosso irmão Joelso está mestre em panteísmo, aí está ensinando para os irmãos na quarta-feira, né? Então, eles eram panteístas. Por quê? Porque o Logos não é algo distinto da criação. Ele é um princípio que une o divino e o material, o espiritual e o material. Mas ele faz parte da realidade criada. Então, grave isso aí, porque isso é importante. Eticamente, os estoicos tentavam viver de acordo com as leis naturais, e eles eram mais conservadores do que os epicureus. Eles diziam que o sofrimento faz parte da vida, eles acreditavam que a virtude é o bem supremo, e que a emoção excessiva é uma fonte de problemas e deve ser controlada pela razão, e eles entendiam que o sofrimento não é algo que eu possa evitar, o que eu preciso é aprender a aceitar o sofrimento e ter uma vida equilibrada e alcançar uma certa autonomia para viver de cabeça erguida, mesmo que eu vá morrer sofrendo. Então, o estoicismo é aquela atitude de, olha, eu vou morrer, não tem mais nada além disso, mas eu morro de cabeça erguida, eu enfrento com sobriedade. O estoicismo não dava esperança, embora pensasse no mundo imaterial. Certo? Então, ele diz que o homem pode controlar a sua atitude, ele não pode controlar as coisas do mundo, ele não pode evitar o seu destino, mas ele pode controlar a sua atitude ao que acontece, ele pode procurar viver uma vida, vamos dizer assim, controlada, mesmo que isso não lhe traga a felicidade desejada. Tendo isso em mente, é que Paulo então começa. Observe o que ele diz. Aqui vem a sua mensagem. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Aqui é muito interessante, porque Paulo se dirige a eles ao estilo de Demóstenes, grande orador. Ele usa esse termo quando se dirigia aos atenienses. Ele diz: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Há aqui um toque de crítica. Ele não está exatamente falando um elogio, mas ele está de maneira polida dizendo que eles são supersticiosos. Então ele já está começando a confrontá-los, porque eles eram conhecidos pela sabedoria. Aqui Paulo parece que talvez tenha ganhado um pouquinho os epicureus, porque eles não acreditavam nos deuses. Então, gostei desse discurso. Paulo está agindo sabiamente aqui. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido.
O texto original no grego é "há um Deus desconhecido". Há uma história contada por Don Richardson, no livro O Faltor Melquisedeque, apesar de ter algumas teses de Richardson com as quais eu não concordo, mas ele fala de um escrito bem anterior a Paulo, muito interessante, que traz uma lenda pela qual, 4 séculos antes de Paulo, Atenas viveu uma praga, uma espécie de doença contagiosa, uma epidemia. E muitas pessoas morreram. E as pessoas procuraram um oráculo. E o oráculo disse que quem poderia saber quem mandou essa praga só seria um homem chamado Epimênides. Epimênides é mencionado por Paulo aqui, como veremos. Ele habitava em Creta. E Epimênides, ele pregava que, acima de todas as divindades, há um Deus supremo, que ele não conhecia exatamente, não tinha como conhecer. Mas ele tinha alguma ideia de um ser supremo, bem vaga. Epimênides teria ido, segundo essa lenda, à cidade de Atenas, não sei se isso aconteceu, mas era uma lenda. E ali, quando chegou, ele falou, olha, o Deus que trouxe praga, ele é um Deus desconhecido, ele é um Deus que está acima de todos os deuses. E eu vou dar a vocês uma espécie de forma de vocês saberem o que esse Deus quer. Peguem um rebanho de muitas ovelhas, deixem-nas presas por muito tempo sem comer nada, e depois de muito tempo vocês as soltam no pasto. As ovelhas que forem naturalmente comer o pasto, porque estão com fome, deixem ali soltas. Mas as que simplesmente se deitarem, essas vocês vão sacrificar aos deuses. Porque é o que o Deus quer que vocês sacrifiquem. E algumas ovelhas teriam se deitado de fato, e eles pegavam onde cada ovelha foi sacrificada, eles ergueram um altar e sacrificavam, onde cada ovelha deitou, daquelas que não seguiram o que seria o natural, e cada um deles construiu em cada lugar um altar e sacrificou essa ovelha. E muito tempo depois, o rei ou governador de Atenas, que não conhecia essa história, deixou que os altares simplesmente fossem destruídos. Mas teria ficado um. E conhecendo essa história, esse governante resolveu restaurar esse altar e deixá-lo ali como memorial daquilo que havia acontecido, e estava escrito: há um Deus desconhecido, e seria esse o altar. Bem, esta é uma lenda, mas ela pode explicar a origem do altar, pelo menos como crença. O ponto é que eles decidiram levantar um altar a um Deus que eles não conheciam. Eles tinham tantos deuses, eles devem ter algum Deus que a gente não conhece. Então eles ergueram esse altar. E Paulo diz: pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Qual é o ponto de Paulo aqui? Primeiro, ele está dizendo: eu vejo vocês muito religiosos, muito supersticiosos, vocês creem em muita coisa, vocês são crédulos, é mais ou menos o que ele está dizendo. Segundo lugar, olha, esse é o Deus que eu anuncio. Por quê? Porque eu anuncio a vocês um Deus que vocês não conhecem. E ele usa isso como ponte. E ao falar isso, ele está apontando para algo que seria uma ofensa. Ele está chamando-os de ignorantes. Ele está chamando, no lugar que é o tribunal da razão, para julgar o Evangelho está julgando aqueles homens e dizendo: vocês não conhecem o único Deus verdadeiro. Vocês são aqui do templo da sabedoria, os sacerdotes da sabedoria, mas vocês são ignorantes, vocês não conhecem esse Deus. É o que ele está dizendo. E aí Paulo vai descrever esse Deus, destacando alguns atributos. E observe que ele não usa diretamente as Escrituras, mas ele é bíblico no que ele fala. Primeiro, ele diz que esse Deus é o Criador de todas as coisas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Paulo está atingindo a cultura grega na jugular, porque os gregos jamais podiam pensar
em um Deus que criasse a matéria. Aqueles que de alguma maneira acreditavam que alguma divindade tinha criado a matéria, não era o Deus supremo, porque a matéria é má. Foi um Deus de segunda categoria. Os estoicos que acreditavam no mundo espiritual pensavam numa força racional, porém impessoal, que unia o espiritual com o material. Mas um Deus distinto da criação, transcendente, diferente dela, superior a ela, que a criou, que fez o mundo e tudo que existe, que criou a matéria, isso era impensado entre os gregos. Impensável. E não só isso, ele é Senhor do céu e da terra. Ele está confrontando os estoicos, que pensavam nas coisas do céu, por assim dizer, espiritual, e os epicureus, que diziam que tudo se resume à terra. Ele diz, não, há um Deus que criou os céus e a terra. E nisso ele confronta os epicureus, porque eles diziam só há matéria. É o que ele está dizendo. Mas não só isso, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é tão distinto da criação que nenhum santuário pode contê-lo. E o que ele está atacando? A idolatria. Havia populares ali, havia templos ao redor daquela ágora. E ele está dizendo que ele não habita em nenhum desses lugares, porque ele é espírito. Ele está acima de tudo. Então é o Criador, ele criou os céus e a terra, ele é transcendente, não habita em santuário feito por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque eles criam em deuses que eles podiam carregar, tinham que limpar, tinham que tirar teia de aranha, tinham que remendar quando quebrava, e ele está dizendo, Deus não é servido por mãos humanas. Pelo contrário, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. Ele é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E aí, ele mostra a comum origem da humanidade. Ele fala que Deus criou o homem. Veja o verso 26, ele fala de Adão, de um só. Então, Deus é o Criador, Deus é transcendente, não habita em templos, Deus é independente, não precisa de coisa alguma, ele é autossuficiente. Todos esses são atributos de Deus. Mas Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ele também ensina a doutrina da providência, dizendo que Deus fixou os tempos, verso 26, previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. E os homens buscam a Deus, tateando para ver se pode achá-lo. Por meio do raciocínio, buscando qual é a razão última do universo, qual é a razão última da vida. Como o universo surgiu, os homens tentam tateando, ele está dizendo. Veja, ele ensinou a transcendência, ele falou da independência e autossuficiência de Deus, ele falou da sua providência, pela qual ele fixou todos os tempos, e agora ele vai falar da imanência de Deus. Ele não só é transcendente, ele é distinto da criação, mas ele não a abandonou. Olha o que ele diz no verso 27. Bem que não está longe de cada um de nós. Ele está presente no mundo, ele é imanente no mundo. Transcendência e imanência. Quem está vindo na quarta-feira vai entender melhor, né? Por isso que você tem que vir na quarta-feira, para completar o ensino. Ele é transcendente, acima de todas as coisas, mas ele também é imanente, ele está envolvido com a sua criação, ele está perto de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, a humanidade é a criação de Deus e a nossa vida depende dele. Ele sustenta todas as coisas. Para os estoicos, o Logos sustentava todas as coisas, e ele está dizendo, esse Deus sustenta todas as coisas, nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aqui é interessante, porque Paulo está sendo bíblico, ele está falando dos atributos de Deus, ele não começa com as profecias sobre Cristo, porque ele não está falando com judeus, ele começa com a criação. Todos nós conhecemos a criação, a natureza. Ele começa com aquilo que os homens conhecem.
ele adapta o seu evangelho à cultura dos ouvintes, então ele tem que começar com os atributos de Deus. Mas ele cita pensadores gregos, e é interessante. Aqui nesse verso 28, ele está fazendo a citação de dois autores. Primeiro, o poeta Epimênides. Lembra? Eu acabei de contar a história? Pois é, quando ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, ele está fazendo uma citação de Epimênides. Paulo conhecia os filósofos. Aliás, ele cita Epimênides lá em Tito. Abra lá em Tito. Se você não sabia, vai saber disso. Quando ele descreve os cretenses, né, especialmente os falsos mestres, ele diz, verso 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Quem disse isso? Epimênides. E ele cita Epimênides aqui, mas ele diz também, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Aqui ele cita o poeta Arato. Arato era um poeta que ele cita aqui, ele está dizendo, dele somos geração. E aí vem o raciocínio lógico, ele usa o silogismo. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aqui ele confronta os populares. A gente não deve pensar que essas estátuas que vocês estão vendo aí, imponentes, belas, são a expressão de Deus. Se nós somos a imagem de Deus, não devemos pensar que Deus é semelhante a coisas inanimadas. Isso é ignorância. Paulo está confrontando a ignorância deles. E aí Paulo então termina com uma chamada ao arrependimento. Olha o que ele diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E Paulo fala do juízo final. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que acreditou, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus demonstrou quem é que vai julgar os mortos e os vivos. Esse varão é o que eu estou anunciando, Jesus. É claro, ele já tinha falado de Jesus, né? Eles disseram prega estranho em Deus, Jesus e a ressurreição, e aqui ele usa de novo Jesus e a ressurreição. Ele aponta para Jesus. Veja como é distinto o discurso de Paulo aqui daquele que ele faz lá em outros lugares, em Bereia, em Tessalônica, não é? Porque ele está falando com pagãos que não conheciam nada do Evangelho. Então ele começa com a criação, ele fala da transcendência, da imanência, da providência, da autossuficiência de Deus. Ele fala que esse Deus vai julgar o mundo. E ele vai julgar o mundo por meio de um varão que ele aprovou e acreditou. E aí, é claro, irmãos, o que é interessante é que nesse ambiente de incredulidade, Paulo não consegue tantos frutos assim. Diz que quando ouviram falar de ressurreição de mortos, verso 32, lembra, os gregos não criam nisso, uns escarneceram. Outros disseram, peraí, Paulo, é muita coisa, vamos ouvir você em outra ocasião, vamos deixar para depois. Mas diz a palavra de Deus que Paulo se retira do meio deles, e houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, e entre eles o homem meio que responsável pelo Areópago, Dionísio Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Depois ele vai para Corinto, na Acaia. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui são todos aqueles princípios que nós já vimos. O Evangelho é bíblico em seus fundamentos. Eu não preciso nem citar. Claro, se eu estou numa cultura que conhece a Bíblia, devo citar. Nós
Nós vivemos numa cultura que conhece a Bíblia. Isso é ótimo. Então, quanto mais bíblico você for na sua linguagem, melhor. Mas se você for para um povo que não conhece nada de Bíblia, você tem que falar biblicamente na linguagem que esse povo possa entender. E você tem que falar do seu Deus e descrever os atributos do seu Deus. Por isso que o crente precisa conhecer os atributos de Deus. Mesmo numa cultura que é bíblica, eu preciso falar dos atributos de Deus. Eu posso usar a própria criação como ponto de contato. Eu posso sim dizer que Deus cuida deles. Eu posso dizer, isso é diferente daquela declaração simplista, Jesus te ama. Diga, olha, Deus não está longe de nós. Deus dá testemunho de si mesmo, com chuva, sol e fartura e alegria. É em Deus que eu e você vivemos, nos movemos e existimos. Quer você aceite isso, quer não. E esse Deus vai julgar você pela forma como você vive a sua vida, porque a sua vida pertence a Ele. E Ele vai julgá-lo por meio de Jesus. E se você não quer morrer em seus pecados, e se você não quer enfrentar a ira de Deus no juízo final, você precisa se converter a Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a militância cristã. Nós precisamos, queridos, resgatar a centralidade do Evangelho de Cristo no nosso discurso. É claro que, conforme o local, nós vamos adaptar a linguagem que os ouvintes entendem. Mas nós precisamos ter em mente que a nossa palavra, o nosso discurso precisa ser bíblico, cristocêntrico, confrontador e, ao mesmo tempo, contextual. E nós precisamos pedir sabedoria do Senhor Deus. Esse é o grande desafio. Mas, acima de tudo, queridos, o nosso alvo deve ser proclamar a Cristo. O final de tudo isso, ele usa poeta. Você pode usar poeta, você pode usar letra de música. Tranquilo. Se ela reflete alguma verdade. Toda verdade é verdade de Deus, mesmo vinda da boca de um ateu. Paulo usa poetas pagãos. Mas você precisa apontar para Cristo. Se não aponta para Cristo, seu discurso é mera retórica. É apenas um belo discurso, uma bela oratória. Mas ele não é um discurso, não é evangelho, não é pregação genuína. Toda pregação tem que levar a Cristo, tem que chamar o povo ao arrependimento, tem que apontar para o pecado dessas pessoas. Paulo apontou para o pecado deles, a idolatria. Veja que ele ele termina o seu sermão dizendo, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao pau, à pedra, a coisas preciosas. Não, não. Ele confronta. E ninguém ali, no final das contas, é a razão humana que é colocada sob o tribunal do Evangelho e é reprovada, porque a razão humana não consegue alcançar a Deus. A palavra de Deus diz, e eu termino com isso, em 1 Coríntios, capítulo 1. Não devemos nos importar se nos chamaram de loucos, se nos chamarem de ignorantes, não é? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove ao Deus salvar quem? Os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, Cristo crucificado, é loucura. Deus encarnado e crucificado é loucura. É mais sábio do que os homens. E a fraqueza de Deus, Cristo crucificado, ele despojou os principados e potestades na cruz. Isso é fraqueza de Deus. É mais forte do que os homens. Esse é o Evangelho, queridos.
E é só Ele que pode produzir transformação. Só Ele que pode revolucionar a nossa sociedade. Então lembre disso. Conheça o Evangelho, estude o Evangelho, estude as Escrituras e, na dependência de Deus, pregue o Evangelho. Não fique só falando coisas bonitas sobre Deus, sobre moral e outras coisas desse tipo. Confronte aqueles que ouvem com a verdade do Evangelho, porque é por meio dele que Deus salva aqueles que creem. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que nos mostra como é límpido, como é claro, como é confrontador, como é pujante o Evangelho de Cristo. E louvamos o teu nome pela vida de Paulo, Senhor, que nos mostra aqui como podemos pregar o Evangelho num ambiente plural, apontando através dos pontos de contato para o nosso Deus, para os seus atributos, aplicando esses atributos e confrontando a ignorância dos homens e, acima de tudo, pregando a Cristo crucificado, pregando a esse Cristo que ressuscitou e venceu dos mortos. Que jamais negociemos, ó Deus, esse Evangelho, que tenhamos coragem de, quando formos colocados no tribunal da razão, pregarmos esse Evangelho sem medo, com ousadia, sabendo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.